Bom dia, meninos! Nesta aula, iremos hoje fazer a correção das atividades de números primos e compostos da página 19, 20 e 21, certo? Na atividade número 1, fala o seguinte: observe a tirinha abaixo. Na tirinha, temos o número 3 e o número 5 em uma conversa. O 3 fala: Oi, tenho a impressão de que te conheço de algum lugar. O 5 responde: Você esqueceu? Nós somos números primos. Para você, qual é o significado da palavra primo? Em matemática, essa palavra tem significado diferente. Um número pode ser classificado como primo ou composto. Então, aqui na letra A, a sua resposta é pessoal, tá bom? Então, a sua resposta esperada é que o significado da palavra primo, né, é o filho ou a filha de um irmão ou de uma irmã, tá bom? Letra B. Escreva todos os divisores de cada um dos números que aparece na tirinha acima. Então, vamos ver? Escrever os divisores do 3 e do 5? Os divisores do 3 é o 1 e ele mesmo. Divisores do 5, o 1 e ele mesmo. Então, quer dizer que o número 3 e o número 5 são números primos, porque o 3 e o 5 só têm apenas dois divisores, ok? Então, o 3 e o 5, como o 5 fala, ó, esqueceu? Nós somos números primos, então, isso mesmo, o 3 e o 5 são primos, tá bom? Número 2, letra C. Quantos divisores você encontrou para cada um dos números acima? Qual a característica dos seus divisores? Então, nós encontramos dois divisores, não foi mesmo? Olha só. Encontramos aqui dois divisores para cada número, certo? Então, respondendo a letra C, dois divisores e as características é que ambos têm como divisores apenas o 1 e o próprio número, certo? Letra D. Escreva dois outros números primos menores que 10. Os números primos menores que 10 é o 2, o 3, o 5 e o 7. Qualquer número que você colocar aqui entre 2, 3, 5 e 7 vai estar certo. Eu coloquei o 2 e o 7, porque o exercício pediu apenas 2, tá bom? Mas se você escreveu o 3, o 5, não tem problema, tá bom? Letra E. Podemos dizer que todos os números são primos? Justifique sua resposta com um exemplo que mostre que sim ou que não. Podemos dizer que todos os números são primos? Não. O número 10, por exemplo, tem como divisores o número 1, 2, 5 e 10. O número 10 é um número composto. Então, respondendo, não. Todos os números não são primos. Alguns são compostos. Não é mesmo? Questão número 2. Qual ou quais os divisores do número 1? Ele pode ser considerado um número primo? Quais são os divisores do número 1? O 1 tem como divisor o 1. Então, o 1 só pode dividir por ele mesmo. Então, quer dizer que o número 1 não é um número primo, pois ele tem apenas um único divisor. E para ser um número primo, para ser um número primo, ele tem que ter no mínimo e no máximo dois divisores, tá bom? Então, o número 1 não é um número primo. Questão 3. Vimos que o 2 é um número par que é primo. Os outros números pares são primos? Preencha a tabela abaixo com os divisores dos 5 primeiros números pares para chegar a uma conclusão. Então, vamos lá. Aqui iremos colocar os números pares e aqui os seus divisores. Número par. Vamos começar pelo 2. Quais são os divisores do 2? O 1 e o 2. Por isso que o 2 é um número primo, certo? Depois do 2, qual é o próximo número par? O 4. Os divisores do 4, o 1, 2 e 4, certo? Depois do 4, qual é o próximo número par? O 6.
divisores do 6, 1, 2, 3 e 6. Depois, o próximo número par é o 8, e divisores do 8, 1, 2, 4 e 6. Depois do 8, o próximo número par é o 10, e os divisores do 10, 1, 2, 5 e 10. Então, o número 2 é um único número primo. Os outros são todos compostos. O 4, 6, o 8 e o 10 são números compostos, porque tem mais de 2 divisores. Ok? Respondendo aqui embaixo. Todos os números pares são divisíveis por 2. Logo, qualquer número par que não seja o 2 terá certamente como divisores o 1, o 2 e ele mesmo, certo? Com isso, já temos um mínimo de 3 divisores. Conclusão. Conclusão, o único número par que é primo é o 2, não é mesmo? O único número par que é primo é o número 2, porque somente ele tem 2 divisores, tá bom? Continuando. Número 4. Qual é? Responda. Qual é o maior número primo de um algarismo? Então, de um algarismo primo tem o 2, o 3, o 5 e o 7. De um algarismo. Então, o 7 é o maior número primo com apenas um algarismo. Ok? Letra B. Qual é o menor número primo de dois algarismos? De dois algarismos, começa lá no 11, no 13, no 17. Então, o exercício pede qual é o menor número primo de dois algarismos. Então, o 11, tá bom? Letra C. Quais são os números primos de dois algarismos que possuem o algarismo das dezenas igual a 2? Então, lá na família da dezena, na família do 20, 21, 22, 23 até o 29, quais são os números primos de dois algarismos que possuem dezenas 2? Então, o 23 e o 29, porque 20 não é primo, 21 não é primo, 22 não é primo, o 23 é, certo? E o 29. Tá bom? Letra D. Todo número ímpar é primo? Se sim, por quê? Se não, justifique sua resposta com um exemplo. Como eu já falei para vocês. Todo número ímpar é primo? Não. Por exemplo, 9 é um número ímpar, mas ele não é um número primo, porque o 9 é divisível por 1, por 3 e por ele mesmo. Então, 9 é um número ímpar e composto. Tá bom? Número 5. Classifique os números abaixo em primos ou compostos. Letra A. 17. Qual foi a sua resposta? O 17 é um número primo ou composto? 17 é um número primo, não é mesmo? O 21, composto. 39, composto. 41, primo, certo? Então, essa daqui é bem fácil de responder, não é mesmo? Número 6. Considere o produto entre dois números primos diferentes e responda. Considere o produto, então considere a multiplicação entre dois números primos. O resultado obtido será sempre um número primo? Justifique com um exemplo. Então, olha só. Quando a gente multiplicar dois números primos, o resultado será primo? Não. Por exemplo, 7 e 5 são números primos. Então, 7 vezes 5 dá 35. E 35 é um número composto. Tá bom? Letra B. Quantos divisores tem o número que você deu como exemplo no item A? Então, aqui no item A, o número 35 tem como divisores o 1, o 5, o 7 e 35. Por essa razão que ele é composto e não primo. Tá bom? Dá uma analisada na sua resposta e se estiver parecido, não precisa mudar. Tá bom? E tem 4 divisores do 35, tá bom? Número 7. Na questão número 7, em uma estrada existe sempre um posto de gasolina localizado em uma quilometragem cujo número é primo. Uma família
iniciou sua viagem no quilômetro 14 dessa estrada e seu destino final é o quilômetro 70. Em quais quilômetros dessa estrada essa família pode parar para abastecer seu carro? Então, lembrando que só pode parar em quilômetros primos, começando pelo 14. Depois do 14, o próximo número primo é o 17. Depois o 19, 23, 29, 31, 35, 41, 43, 47, 53, 59, 61 e 67. Então, estes são os pontos onde a família pode, né, parar num posto de gasolina, porque é entre o número 14 e o número 70. E os números primos entre 14 e 70 é do 17 ao 67, que são estes números aqui, tá bom? Então esses são todos os números primos compreendidos entre 14 e 70, tá bom? Então, turma, essa foi a nossa correção das atividades de números primos e compostos, tá bom? Então, até a próxima aula e tenha um bom dia.